Bom dia, paz do Senhor. Glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez. O Senhor é bom. E a sua bondade dura para sempre. Diz o salmista, né? O Senhor é bom. Então, o salmista, acho que é Naum que fala. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Glória a Deus. Queria abrir a nossa Bíblia em 1 Timóteo. Perdão, 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Paulo, na carta para Tessalônica, diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retente as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Na época ali que o apóstolo Paulo estava ministrando essas palavras, né, estava escrevendo essas cartas, havia um grande burburinho entre as pessoas, como se, pelos acontecimentos daquela época, Jesus já estivesse voltando. Todos aqui lembram das arenas de Nero. Nero incendiava os cristãos, iluminava a cidade incendiando cristãos. Então eles pensavam que Nero era o anticristo, né, que era o homem iníquo que ia aparecer, e Jesus já estava vindo logo posteriormente. Então, pela perseguição que estava sobre eles ali constantemente, mostrava para eles que o tempo da vinda do Senhor estava muito próximo. Só que aí Paulo, com o discernimento do Espírito, ele diz: olha, acalme, porque ainda não é esse tempo. O tempo da vinda do Senhor, ele está próximo, mas ainda não é para agora. Porque ainda este homem que está no poder, ele ainda não é o anticristo. Ele tem algumas características muito fortes, porque o ministério da injustiça já opera. Mas haverá um dia que o anticristo se levantará. E quando isso acontecer, nós saberemos que está perto a vinda do Senhor. Ele está falando sobre isso para um tempo posterior àquele que está vivendo, né? E ele vai dizer uma coisa que é muito importante para nós, é sobre isso que nós vamos falar. Que uma das características para
esse levante do anticristo, essas coisas, elas não devem acontecer sem que antes venha uma grande apostasia, que é a nossa falta de fé no nosso Deus. É nós abandonarmos a nossa fé em Deus e nos firmarmos naquilo que o homem pode fazer, naquilo que a ciência pode fazer. E olha que naquela época a ciência nem era tão evoluída como é hoje, né? Nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje, nós não tínhamos o conhecimento que se tem hoje. Então Paulo já estava tendo uma revelação ali daquilo que nós iríamos viver. Então por isso que ele está escrevendo essa carta para a igreja lá de Tessalônica, né? Tessalônica, para acalmar esses irmãos, porque esses irmãos estavam desesperados, achando que o anticristo já estava operando e que Jesus viria logo em breve. E não, ele está falando para os nossos dias, né? E quando a gente fala de apostasia, no caso aqui, quando Paulo está tratando como um sinal para os últimos dias, a apostasia é algo que acontece dentro da igreja, entre os nossos irmãos da fé. A apostasia não é uma coisa que vai acontecer para quem não é cristão. Quem não é cristão, não é cristão e está tudo certo para eles, né? Então não há uma medição de apostasia para quem não é cristão. Agora, a apostasia é quando nós somos cristãos e nós, em determinado momento da nossa caminhada, nos afastamos de Deus. Deixamos de confiar em Deus. Por isso que a mensagem do pastor Júnior ontem, eu não sei se todo mundo prestou atenção, mas é uma mensagem muito importante para nós, porque ela centraliza toda a nossa esperança e a nossa expectativa naquele que pode resolver os nossos problemas, naquele que nos dá vida todos os dias para poder enfrentar os nossos problemas. Quando o salmista fala que nós devemos olhar para os montes, porque é de lá que virá o nosso socorro. E ontem o pastor Júnior fez muito bem isso. Ele fez um apanhado de textos falando da promessa da confiança em Deus, e isso serve para alimentar a nossa fé, porque nós mesmos precisamos disso, para que nós não venhamos nos encontrar no estado de apostasia. Eu digo isso porque acontece comigo também, né? Às vezes os nossos olhos se desfocam do Senhor e focam naquilo que o nosso braço pode fazer, naquilo que os homens podem nos proporcionar, né? Naquilo que o governo pode fazer por nós, naquilo que autoridades e pessoas de influência podem nos dar alguma coisa, quando na verdade o Senhor está querendo nos chamar sempre para uma perspectiva de que Ele é o provedor de todas as coisas. Então, a apostasia é algo que acontece entre nós, não é uma coisa que acontece fora da igreja, acontece com a gente. E é por isso que nós temos muitos irmãos saindo da igreja. E às vezes, gente, a gente pode se confundir com a ideia de que, olha, o irmão saiu da igreja porque não gostou de determinada mudança, ou porque não se adaptou ao novo estilo, à nova visão, algo parecido. Nós precisamos, gente, centralizar os nossos olhos em Deus. Porque uma pessoa que está focada em Deus, independente das mudanças, independente da nova visão, a esperança dela ainda é o Senhor. E pela esperança dela ser o Senhor, a gente vai falar hoje sobre avivamento também, é onde nós no final seremos chamados, aprovados pelo Senhor. Existe uma linha muito tênue quando nós começamos a olhar e nos sentir insatisfeitos com as coisas que acontecem, que são manifestações humanas, e nós nos sentimos insatisfeitos e nós tomamos decisões na nossa vida que, se nós olharmos com muito carinho pelo que a Bíblia está dizendo, nós estamos envolvidos em apostasia. Entende? Quando os nossos olhos saem da esfera do nível onde o Senhor Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, nós nos encontramos num momento, num estado de apostasia. Socorro bem presente na hora da angústia. Que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é o nosso socorro. Eu estou na igreja por causa do Senhor. Eu venho aqui por causa do Senhor. Eu canto no grupo porque eu sou do Senhor, Ele me salvou, entende? Eu faço um evangelismo porque eu quero que outras pessoas também sejam salvas, como eu fui salvo. Eu vou falar do Evangelho porque Jesus, Ele me preenche, Ele me salvou, Ele me livrou dos meus pecados, Ele perdoou uma multidão de pecados que me acompanhava, maldições hereditárias que eu carregava.
Jesus restaurou minha vida e por isso, porque Ele me amou, agora eu vou amar Ele, vou amar as pessoas também. E é por isso que eu vou falar do Evangelho. Entende? Que a nossa perspectiva ela não está no homem, nas lideranças. A nossa perspectiva ela não está nas mudanças que acontecem à nossa volta. Nós precisamos permanecer inabaláveis. Nós somos facilmente abalados pelas circunstâncias. E quando nós somos abalados pelas circunstâncias, nós entramos num estado de apostasia. E é muito perigoso. É muito perigoso para a nossa salvação. Entende? Porque Jesus vai vir buscar uma noiva prudente, que está vigiando, que está com a sua lamparina acesa, que está fugindo da aparência do mal, que está pregando o Evangelho, que está se santificando a cada dia. Então, quando nós entramos nessa equiparação de apostasia, é muito perigoso para nós. Nós podemos perder a nossa salvação, que a tanto custo o Senhor nos deu. Entende? O sacrifício de Jesus, gente, é muito superior a qualquer coisa que nos envolve. O sacrifício do Senhor na cruz, por causa do nosso pecado, por causa das nossas maldades, Jesus precisou morrer para que os nossos olhos fossem fixos nele. E é quando nós deixamos o nosso olhar, com o olhar de Jesus, para olhar para o homem, olhar para as circunstâncias, e sermos abalados por isso, nós corremos o risco de desprezar tudo que Jesus fez na cruz. Entende? Então Jesus ele vai casar, e quando a promessa nossa com Jesus é uma promessa de casamento. Jesus ele vem buscar uma noiva, e é uma noiva que ela precisa ser amadurecida. Jesus não vai casar com uma criança. Entende? Jesus ele vai casar com pessoas que têm raízes. Jesus vai casar com uma noiva que ela é firmada na rocha, que olha para Ele, que olha para os problemas, independente das circunstâncias. A minha esperança é o Senhor, a minha expectativa é o Senhor. Eu não tenho agora, mas o Senhor vai prover. Essa é a nossa esperança, essa tem que ser a nossa expectativa. Então Paulo está falando sobre esse momento, que antes da manifestação do anticristo, antes da vinda do Senhor, a igreja passaria por um estado de apostasia muito forte. E aí quando a gente olha para essas coisas acontecendo, na nossa igreja, nas igrejas, eu e Fabi a gente visita várias igrejas. Então a gente tem um panorama de tudo que está acontecendo, né? Cada igreja é diferente da outra, porém, parece que o estado espiritual ele é meio que generalizado. E a gente percebe que é um estado de apostasia, né? E o Senhor está tentando nos tirar desse estado de apostasia, ainda que pareça que está tudo perdido, ainda pareça que as coisas não vão melhorar, ainda que pareça que está tudo perdido, que as pessoas elas vão se aprofundar cada vez mais no pecado. Tem uma promessa para os últimos dias. E aí eu queria ler com você Ageu. Abre sua Bíblia em Ageu. Ageu, no capítulo 2, o profeta vai dizer: no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Quem é o desejado de todas as nações?
O profeta está dizendo aqui, não é para o povo de Israel. E naquela época, Jesus ainda nem tinha vindo e estendido a salvação para os gentios. Então é uma profecia futura. Ele está falando só para o povo de Israel. Ele está falando, virá o desejado de Israel. Não, virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. E a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A profecia futura. Ele está dizendo que sobre as nações virá o desejado. Jesus Cristo virá reinando sobre as nações. Aleluia, Jesus. E fala muito do nosso estado hoje. Nós estamos vivendo na igreja um período de apostasia. Se a gente for lá no profeta Ezequiel, capítulo 37, a gente vai ver um cenário, se você quiser abrir, é importante. Vai ver um cenário do Vale de Ossos Secos. Ezequiel foi levado pelo Senhor diante de um vale de ossos secos, onde não havia esperança nenhuma. Olha o que o texto vai dizer: veio sobre mim a palavra do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eles estavam sequíssimos. E disse-me: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e disse ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um grande, poderoso exército. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Será que o estado que a gente vive hoje como igreja é parecido? Será que a gente olha e não vê mais esperança? Será que a gente olha para o mundo hoje, para a igreja no geral, para a igreja no Brasil, e perdeu as esperanças? Será que a gente perdeu? Nós temos um exemplo aqui na nossa igreja. Quando o senhor se converteu, como era o estado da igreja? O Espírito Santo se movia de uma maneira estrondosa. Eu ouvi, não estava aqui na época, mas Fabinho estava, muita gente me contou, de pessoas que ressuscitaram, de pessoas que foram curadas de câncer, de pessoas que foram miraculosamente transformadas. Era um mover de Espírito como era nos dias de avivamento. Entende? E hoje nós olhamos para o estado da igreja e a gente não vê nada disso. Nada. Hoje a gente não vê pessoas com vontade de orar. Hoje a gente não vê pessoas com sede, com fome de Deus. Hoje a gente não vê interesse nenhum pelo evangelismo. Será que perdeu a nossa esperança? Será que a nossa esperança se perdeu? Nesses 29 anos? Será que a nossa esperança se perdeu? Será que nós estamos olhando diante de nós um vale de ossos secos, sequíssimos, sem esperança? Será? Será que nós estamos vendo a apostasia diante dos nossos olhos e a gente não se deu conta? Será que a gente foi levado por esse vento de apostasia? Mas a esperança de que a glória da última casa será maior do que a da primeira. A esperança que ainda, lá nos dias de Pentecostes, no dia de Atos,
No dia de Pentecostes, o Espírito que foi derramado ali, todo mundo começou a falar em outras línguas, eles profetizavam, a sombra de Pedro curava as pessoas. Tantas coisas aconteciam pelo poder do Espírito Santo que estava sobre a igreja. E o profeta está dizendo que a glória da última casa vai ser maior do que a da primeira. Entende? Então nós estamos vivendo um período de apostasia, onde o vale de ossos secos está diante de nós, mas o Senhor está dizendo que o Espírito viverá. O Espírito será soprado de novo. E um grande exército vai se levantar. Ou a gente precisa acreditar nas palavras do Senhor, ou a gente está brincando de igreja. Então nossa esperança não pode morrer, pelo contrário, a glória da última casa será maior do que a da primeira. O princípio das coisas é melhor do que o seu começo, diz a Bíblia. Aliás, perdão, o final das coisas é melhor do que o seu princípio. O melhor vinho sempre fica para o final. Tantos outros textos na Bíblia que vai ressaltar essa ideia de que eu por muito tempo acreditei que a apostasia seria o último estado da igreja, antes da vinda do Senhor. Mas não é. Sabe por que não é? Porque João vê uma grande multidão, no final de tudo. Uma grande multidão que ninguém podia contar. Estavam todos eles vestidos de branco, com palmas nas mãos, e eram gente de toda a tribo, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. Se era essa gente toda, então se cumpre aqui o que Ageu está falando, que virá o desejado de todas as nações. E como é que uma grande multidão incontável vai ser salva, vestida de branco, com palmas nas mãos, dizendo que a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro, se não passaram por um grande avivamento? Se o estado final da igreja seria de apostasia. Tem. O estado que Paulo está falando é o estado anterior à vinda do anticristo. Não está falando do final do mundo. Exatamente. A apostasia antecede a vinda do anticristo. Porém, entretanto, todavia, a gente sabe que haverá um grande mover. A Bíblia faz menção de duas chuvas, que é a chuva temporã, que aconteceu ali no derramar do Espírito, e lá em Israel eles tratam muito disso. A chuva temporã é aquele período que você vai plantar, e vem a chuva serôdia, que é uma chuva onde ela vem de forma mais torrencial, ela é uma chuva mais demorada, ela é uma chuva onde você vai depois dela colher os frutos daquilo que você plantou. Então a Bíblia ela divide o nosso tempo em duas partes. A primeira parte é a chuva temporã e a última parte é a chuva serôdia. Então nós estamos esperando acontecer esse derramar da chuva serôdia. Entende? Para que a gente consiga colher pelo Espírito aquilo que nós plantamos. Gente, a minha intenção aqui, porque é o que o Senhor ministrou no meu coração, é trazer esperança para a gente. Nós estamos olhando um vale de ossos secos, sequíssimos, apostasia. Mas a esperança é que haverá um grande avivamento, como nunca houve. Todas as histórias de avivamento, na rua Azusa, a pessoa passava pela rua, né, no quarteirão, você já deve ter lido, o pastor Júnior já falou disso. Passava pelo quarteirão, não chegava nem na igreja. Tinha gente que não tinha braço, e o braço crescia. Nós ouvimos um testemunho do Theo Hayashi, que é do Dunamis, e quando ele era criança, a mãe dele levava ele para o culto, era um período de avivamento. Quando ele foi para o culto naquele dia, era criança, não se ligava muito nessas coisas, mas as pessoas foram chamadas lá para frente no final do culto para orar. Quando chegou lá na frente, tinha um garoto que ele era todo deformado, e ele não tinha uma orelha. E aí o pastor estava orando, o garoto caiu, ficou no chão, e ficou do lado do Theo, que é esse rapaz que deu o testemunho. E ficou do lado dele. E ele ficou olhando para o garoto. Quando ele estava olhando para o garoto, ele viu, o garoto começou a se tremer todo, e ele viu, igual, sabe quando a flor nasce, e aí você tem aqueles documentários que ele acelera o vídeo, e ela cresce assim, igual, rapidinho? Foi o que aconteceu com o garoto.
O cara que não tinha orelha, o cara viu diante dos olhos dele, a orelha brotou. Isso é avivamento. Se aconteceu isso no passado, e a Bíblia está prometendo que vai acontecer hoje, vai ser muito mais poderoso do que foi no passado. Então nosso coração precisa estar nisso. É por isso que nós não podemos nos abalar com as circunstâncias. Entende? Nós não podemos ser contaminados pela apostasia. Se o irmão está vivendo em apostasia, chama ele para o avivamento. Aquece o coração dele, acende a chama. Nosso coração precisa estar aquecido. Nós temos a expectativa do desejado de todas as nações. A Bíblia está dizendo, virá o desejado de todas as nações nos últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. O desejado de todas as nações virá. E virá transformando a maldição em bênção, transformando a apostasia num grande derramado do Espírito. Ou a gente precisa acreditar nisso. Joel 2 também. Joel 2, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, nós precisamos acreditar os últimos dias. Os últimos dias são os dias que nós estamos vivendo. A qualquer momento o Senhor pode derramar uma chuva de avivamento nunca contada na história. Porque a Bíblia profetiza sobre esse dia. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Nós somos do Senhor e a nossa expectativa precisa estar nele. Nossa expectativa ela não pode cair, ela precisa sempre avançar. O Senhor vai fazer. Eu não estou vendo, mas o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer. Tem gente reclamando, mas o Senhor vai fazer. O Espírito do Senhor transforma a vida do homem. O Espírito do Senhor cura o enfermo. O Espírito do Senhor muda a mentalidade. Eu preciso acreditar. A Bíblia me garante que nos últimos dias o grande Espírito do Senhor será derramado como uma chuva serôdia. Nós veremos os frutos disso. Todas as nações verão. O desejado de todas as nações, ele está chegando. É isso. Posso completar só para fechar legal? Jesus Cristo ele diz em Mateus 24:14 que quando o evangelho do reino fosse pregado a todas as nações, aí virá o fim. Para isso acontecer tem que ter avivamento, não adianta. O evangelho ser pregado em todas as nações precisa de um avivamento. Precisa. Para despertar o povo ir, para dar condições da pessoa chegar lá do outro lado. Contar rapidinho antes da gente acabar um testemunho que nós ouvimos da Jocum, quando a gente viajou lá para Curitiba no ano passado. Nós ouvimos um testemunho de um missionário que Deus falou para ele: olha, você vai, faz as suas malas que você vai para o país tal, eu não lembro qual é o país. Aí ele falou: mas Senhor, eu não tenho recurso, eu não tenho passaporte, eu não tenho nada. E aí, como que eu vou fazer? Mas ele foi obediente, ele foi, fez a mala e foi para o aeroporto. Chegou lá no aeroporto, ele ficou lá o dia inteiro. Achou que ia acontecer alguma coisa, né? Que Deus ia enviar uma mala de dinheiro, que ia aparecer alguém, ia fazer alguma coisa parecida. E aí ficou o dia inteiro, ele perguntando para o Senhor e tal, e em determinada parte do dia o Senhor falou com ele: pega a mala e entra no banheiro. Aí ele foi com a mala para o banheiro. Quando ele saiu do banheiro, meus irmãos, ele estava no outro país. Você entende como essas coisas podem acontecer? Como aconteceu com Filipe. Ele estava num lugar e ele foi transladado para outro lugar. Qual a probabilidade científica de um braço nascer na sua frente? Qual a probabilidade científica de uma orelha crescer diante dos seus olhos? De um morto ressuscitar? Não tem probabilidade nenhuma, não tem lógica nenhuma nisso. Da mesma forma aconteceu com Filipe. Ele estava num lugar, o Espírito do Senhor transportou ele para outro lugar. Como aconteceu com esse missionário. Deus queria fazer uma obra nesse outro país, contava com ele. O próprio Deus levou ele. Ele entrou no banheiro com as malas, quando ele saiu, ele estava em outro país. Como vai explicar isso? Avivamento, gente. É o Espírito do Senhor, é o poder do nosso Deus. Nós precisamos acreditar. Para alimentar a nossa fé. Nós não podemos nos encontrar no estado de apostasia. Nós precisamos estar como as virgens prudentes, não como as loucas que dormiram, porque o noivo estava demorando para chegar. Amém?
Glória a Deus. É isso. Gente, eu baguncei a vida da Marcela. Glória a Deus. Deus abençoe pela oportunidade. Amém. Que fica no nosso coração. Vamos de novo.